Ô, Laura. Bom, gente, gravando 5, 4, 3. Temos aqui uns participantes. Por favor, espero que tenhamos seu melhor sorriso. Bom, gente, gravando. Bom, bem-vindas, bem-vindos hoje a essa atividade de fomento de plurilinguismo, na qual temos um convidado internacional, que é o meu caro amigo cordelista, professor de literatura e, em breve, famoso sambista, o Elton Magalhães, diretamente desde Salvador, Bahia de Todos os Santos. Então, o Elton hoje vai nos falar sobre uma manifestação cultural popular bastante reconhecida e muito importante, sim, do Nordeste brasileiro, que é o cordel, também chamado literatura de cordel. Ele, o Elton, o nosso convidado de hoje, é um pesquisador, certo? E promotor do cordel lá na sua terra, e acho que também hoje no mundo, e em breve, bom, na Colômbia você vai virar famoso, porque ele já veio na Colômbia faz uns anos, e utiliza o cordel também para, além de promover essa questão da cultura popular, que a gente possa reconhecer e aprender a importância, sim, desse tipo de manifestação. Então, com vocês, com a gente, o professor Elton Magalhães. Obrigado. Vamos que vamos. Boa tarde a vocês que estão aí. Aqui no Brasil já é noite, são 6 horas, 18 horas da noite. Então, para mim é um prazer, como sempre, né? Um privilégio também estar neste diálogo com vocês, amigos hermanos de Medellín, né? Da Universidade de Antioquia, da qual eu já tive o privilégio de participar, de conhecer, né, no ano de 2016, certo? Quando eu estive aí na cidade, na Colômbia, para fazer algumas atividades, e o meu amigo Juan Esteban me convidou, né, gentilmente para poder participar aí de um papo com vocês. Eu acho muito interessante, eu acho muito bacana essa iniciativa do professor de convocar este tema, né, que é a literatura de cordel, né? Vocês estão aí num curso de língua portuguesa, né, aprendendo um pouco mais da língua que é uma língua irmã de vocês, uma língua latina, uma língua românica, né, que é o português, assim como o espanhol. E é isso, para mim é um grande prazer, né? A literatura de cordel, pessoal, ela ela vem de Portugal, né? Diferentemente dos países latinos, né, o Brasil, colonizado por Portugal, acabou recebendo essa influência. Porém, ela nada mais é, como nós dizemos aqui, do que o que nós conhecemos como literatura popular, certo? E a literatura popular, ela acaba existindo em qualquer lugar. A arte, a expressão, a manifestação, né, da arte popular, ela é comum a todos os povos, a todas as culturas. Ela apenas se difere do que nós chamamos de arte erudita ou arte canônica, né? Aquilo que está no cânone, aquilo que é consagrado pela história e que é consagrado pelos intelectuais e, por consequência disso, acaba entrando com mais fácil acesso nas instituições. Então, no caso, nas escolas, por exemplo, né? Com certeza, aí na Colômbia, vocês devem ter contato com literatura popular também. É aquela literatura que é produzida, que é feita
por pessoas comuns que não têm o prestígio de grandes escritores. E por isso mesmo, muitas vezes, não sei se é assim que acontece na Colômbia, mas muitas vezes acaba não entrando nessas instituições, como eu falei. Então, né, aqui no Brasil, nós temos assim uma riqueza muito grande no universo da música e da literatura, né? Principalmente na música, porém, isso por conta do acesso do público, do povo, né? A música, um interesse muito maior, e mais assim, nós temos aqui grandes escritores. Então, desde Gregório de Matos, que foi considerado o primeiro grande poeta brasileiro, ainda no período de colonização, por volta do ano de 1560, 1570. Então, o Gregório de lá para cá, nós acabamos construindo um panteão de poetas considerados canônicos. A literatura de cordel, ela se difere em que aspecto? Diferentemente desses escritores, desses poetas, que geralmente eram privilegiados, vinham das classes mais abastadas, da elite do Brasil, os cordelistas, os poetas que se assumiram como cordelistas, eles eram homens do povo, muitas vezes iletrados, analfabetos, não conheciam a escrita, se comunicavam porque é natural, né, em qualquer povo, em qualquer cultura, a comunicação através da oralidade, porém eles não tinham essa capacidade de transformar os seus textos em papel, tá certo? Então, por isso, por eles, muitos deles serem analfabetos ou semi-analfabetos, né, eles acabaram não tendo o prestígio que outros escritores, outros poetas tiveram ao longo da história. Isso acabou, de certa forma, criando uma lacuna, uma parede, uma barreira entre o que a gente chama de poesia canônica e a poesia popular, certo? Com certeza, acredito que isso aconteça aí também na Colômbia, e isso aconteça em todos os lugares do mundo. Não à toa, quando eu estive no Chile, em 2014 para 2015, na virada do ano, eu tive contato com uma obra literária do escritor Eduardo Parra, irmão da grande, né, musicista, da grande cantora popular Violeta Parra, sim. E o Eduardo Parra, ele tem um livro chamado Minha Hermana Violeta Parra. Esse livro é um livro, né, um livro comum, né, um livro. Porém, eu ao ler o livro, né, o meu espanhol é ruim, é péssimo, mas eu consigo ler, né? Eu não consigo falar, mas consigo ler. E eu percebi neste livro que se tratava de fato de uma poesia popular, tal como nós escrevemos aqui no Brasil. Porém, aqui no Brasil, nós damos um nome específico para essa poesia popular, que é justamente literatura de cordel, certo? Mas por que literatura de cordel, né? Porque lá em Portugal, os nossos colonizadores, eles tinham uma prática, né, uma prática que, na verdade, vem da Península Ibérica como um todo. Então, não só Portugal, como Espanha também, né, que por muito tempo, inclusive, formavam uma só nação, uma só pátria, mas era uma tradição da Península Ibérica você produzir textos em folhas de papel e prender esses textos em cordas. Aqui no Brasil nós chamamos de barbante. São cordas finas, como se fossem algodão, e prender essas folhas nas cordas, nas portas das igrejas, nas feiras populares, nas praças públicas. E eles acabaram dando o nome disso de literatura de cordel. A princípio eram chamadas folhas volantes, porque eram folhas soltas. Folhas, né? Não havia um projeto gráfico de livro, por exemplo, independentemente do formato do livro, mas não havia esse projeto. Então eram folhas soltas. Por essas folhas ficarem penduradas nessas cordas, os portugueses
acabaram dando nome a essa poesia, a essa literatura de cordel. Porém, a estrutura, o formato do texto, não só do texto, como também da impressão, é construído aqui no Brasil. Os portugueses, eles não tinham um projeto gráfico como esse que nós vemos aqui. Aqui, a literatura de cordel ganhou forma, ganhou um formato específico. E existe uma pessoa que é extremamente responsável por isso, que é o chamado Leandro Gomes de Barros. Leandro Gomes de Barros, então, é considerado aqui no Brasil o pai da literatura de cordel. Ele era um poeta do estado da Paraíba, né? Eu acredito que vocês saibam, né? O Brasil é dividido em diversos estados, como na Colômbia, né? Você tem a Antioquia. Sim, então, a Paraíba é um estado que fica na região do Nordeste brasileiro. É um estado menor, né? Muito menor do que a Bahia, por exemplo. Porém, lá era o berço da literatura popular, de onde nasciam os grandes poetas. Então, depois do Leandro Gomes de Barros, veio o Firmino Amaral, né, e outros grandes, José Martins de Ataíde, e foram poetas que saíram da Paraíba e foram morar na cidade do Recife. Recife é uma cidade que fica no estado de Pernambuco, próximo, colado da Paraíba, certo? Acima da Bahia, né? Fica acima daqui. Então, o Recife, nessa época, no final do século XIX, por volta de 1880, 1890, Recife era um grande centro político e econômico do Brasil. Era a região mais rica da região Nordeste, era a cidade mais rica da região Nordeste. Então, foi lá que esses poetas paraibanos encontraram a tecnologia suficiente para a época, claro, capaz de fazer a prensa, de produzir esses textos em cordel, certo? Então, eles começaram produzindo dentro deste formato que hoje nós conhecemos em todo o território nacional como literatura de cordel, porém, aqui no Brasil, nós também damos o nome a isso de folhetos, folhetos de cordel. Por que folhetos de cordel? Porque são folhas de papel A4, né? Não sei como se chama aí, aqui a gente chama de papel ofício ou papel A4. Então, nós temos uma folha de papel A4 que é mais ou menos desse tamanho, uma folha de papel. Então, a impressão é feita e esse papel ele é dobrado. Quando ele é dobrado, você tem as páginas do folheto de cordel. E quando você dobra, ele fica aproximadamente a quarta parte de uma folha A4, né? Uma folha A4, então aqui nós temos a metade, meia folha. Quando nós viramos, nós temos um quarto desta página, né? Então, este é o formato tradicional do folheto de cordel, tá certo? O Leandro de Gomes de Barros ele foi responsável pela popularização desse gênero em toda a região Nordeste. A região Nordeste foi a primeira região a ser mais povoada por conta mesmo do nosso processo de colonização, porque os portugueses, quando vieram ao Brasil para colonizar, eles ficaram primeiramente aqui na região da Bahia, né? Eles chegaram aqui no sul da Bahia, na cidade de Porto Seguro, Santa Cruz de Cabralha, e Salvador, a cidade onde eu moro, a cidade onde eu estou aqui, acabou se tornando a primeira capital do Brasil, né? Então, com o tempo, eles foram avançando, né? O Brasil é um país enorme, né? Um país para mais de um terço da América Latina, né? O tamanho do Brasil. Então, demorou um tempo para que o Brasil fosse, de fato, colonizado, né? Mas o Nordeste, então, a princípio, como os portugueses chegaram nessa região, o Nordeste acabou criando uma tradição mais enraizada. E é uma perspectiva minha, e não só minha, né? Alguns historiadores também acreditam nisso, de que nas regiões mais interioranas, mais distantes dos centros das capitais, essas regiões elas tendem a conservar mais as tradições, porque elas acabam recebendo menos influência
de outros povos, né? Como, por exemplo, aqui no Brasil, a cidade de São Paulo, né, a maior cidade da América Latina, e a cidade de São Paulo tem colônia de japoneses, né, recebe pessoas do Haiti, por exemplo, recentemente recebeu muitas pessoas do Haiti, pessoas da Europa, grupos de espanhóis, italianos, enfim, pessoas diversas e, obviamente, isso acaba influenciando na língua, isso acaba influenciando nos costumes, nos comportamentos e por aí vai. Porém, aqui no Nordeste, não. O Nordeste é uma região mais afastada dos centros urbanos, principalmente na zona rural, quando nós chamamos o campo, por exemplo, né? O campo, as regiões de lavoura, as regiões de produção agrária, essas regiões, elas são mais distantes dos centros. Então, a literatura de cordel, quando chegou nessas regiões, ela acabou se fixando, acabou ganhando força, certo? E por isso o Nordeste é o principal responsável pela preservação, pela manutenção da literatura de cordel no Brasil, por ter se enraizado ali naquela região, através do poeta Leandro Gomes de Barros, que construiu uma gráfica, que aqui se chama tipografia, né? E essas peças, esses textos, eles eram produzidos aqui a gente chamava de prelo. Prelo é uma máquina, um aparelho, como se fosse um carimbo. Você colocava lá o papel, prendia o papel na máquina, o papel ficava fixo e você vinha com as letras e prendia e carimbava uma página, aí vinha, carimbava outra página e assim ele foi produzindo. A importância foi tão grande que a literatura de cordel, ou a literatura popular, ou como nós chamamos também de folhetos de cordel, ele acabou servindo como grande utilidade pública, porque consideremos a distância dessas regiões, então, em alguns lugares, até pouco tempo atrás, não havia, ao menos, energia elétrica, né? Não havia água encanada, sistema de distribuição de água, né? A energia elétrica, tão pouco internet. Então, o cordel servia, inclusive, como jornal, como meio de informação para essas pessoas que estavam em regiões mais distantes. Porque, às vezes, uma notícia acontecia, uma notícia de grande proporção nacional, de importância nacional, por exemplo, como o caso da morte de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi um presidente do Brasil, foi um presidente que governou o Brasil por 3 anos, ou por 3 mandatos, né? Ele deu um golpe de Estado, a princípio, no Estado Novo, lá no ano de 1930, e logo depois ele voltou democraticamente, eleito pelo povo, era considerado o pai dos pobres, né? O presidente dos pobres. Getúlio Vargas foi responsável pelas as leis trabalhistas no Brasil, a carteira de trabalho, né? Assinado os direitos trabalhistas, com isso, o direito a férias, ao 13º salário que nós temos aqui, e vários outros direitos trabalhistas vieram através do presidente Getúlio Vargas. No final da década de 40, o presidente Getúlio Vargas ele estava sendo ameaçado de sofrer um golpe de Estado. E por isso ele acabou se matando, suicidou-se, né? Deu um tiro no peito e morreu. Essa morte chegou nas regiões mais distantes do Brasil, na região Nordeste, primeiramente através dos folhetos de cordel. Porque um poeta foi para a capital, foi para uma cidade grande, lá ele soube, foi uma notícia, lógico, né, uma notícia nacional, foi um abalo, né, em todo o país, a morte de Getúlio Vargas, que era um presidente muito querido pelo povo, e claro que isso levou um tempo para que chegasse nas regiões mais distantes. Então foi um poeta que, através da informação, escreveu o texto em cordel, levou na gráfica, imprimiu esses textos e logo, logo, né, toda a região estava sabendo. Este folheto de cordel, esse livreto, esse livro de cordel sobre a morte de Getúlio Vargas, vendeu milhões de exemplares, vendeu milhões de unidades, certo? Então, essa, entre várias outras, é
a importância do texto em cordel, da literatura de cordel, tá certo? Então, essa é um pouco da história. Eu falo para vocês em relação ao seu formato, em relação à sua estrutura, né? Hoje o cordel ele é divulgado, ele circula por todo o país. Em todas as regiões do Brasil existem poetas cordelistas, poetas que assumem a sua produção através deste formato de texto, do folheto. Eu ainda estou falando em relação ao material, mas ainda não falei em relação à estética da escrita, da poesia. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas nós temos hoje, por exemplo, uma Academia Brasileira de Literatura de Cordel, que vem se contrapor à tradicional Academia Brasileira de Letras, onde estão os escritores canônicos do Brasil, como Jorge Amado, como João Guimarães Rosa, o próprio Machado de Assis, que foi o fundador da Academia Brasileira de Letras. E hoje a Academia Brasileira de Letras é composta, em sua grande parte, por pessoas que não têm grande representação no universo da literatura brasileira. Então, um poeta do Ceará, do estado do Ceará, chamado Gonçalo Ferreira da Silva, que infelizmente morreu agora na pandemia, morreu faz 2 anos. Eu tive o privilégio de conhecê-lo, né, e de me tornar amigo dele. Ele foi para o Rio de Janeiro ainda nos anos 80 e lá ele construiu a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, onde existe um acervo enorme com milhares de títulos de literatura de cordel de poetas de todo o Brasil, o que mostra a força da literatura de cordel. E isso só foi possível graças à luta, à resistência dos poetas cordelistas, principalmente os poetas mais antigos. Hoje, nos dias de hoje, nós temos um número enorme, um número imenso de poetas cordelistas. E muitos deles, da minha geração, por exemplo, acabaram vindo do universo escolar, universitário. Então, eu sou professor, né? E muitos outros poetas da minha geração também são professores. O cordel tem desempenhado, então, um papel muito importante nas escolas, porque ele se torna atraente, interessante para os jovens que estão ali no seu processo de aprendizagem e que estão aprendendo a escrever e estão aprendendo a ler também. Por quê? Porque o cordel ele tem uma característica que é muito peculiar, que é a linguagem simples. É uma linguagem fácil, é uma linguagem popular. Então, essa agora é uma das grandes diferenças entre a poesia canônica, tradicional, erudita, e a poesia popular, ou a literatura de cordel aqui no Brasil. Porque enquanto os poetas canônicos eles prezam muito pela figuração, pelas figuras de linguagem, as metáforas, as hipérboles, as antíteses, comparações, usa a imagem como símbolo da poesia, e o que é muito bom, inclusive, né? Porque o poeta Otávio Paz, o poeta mexicano Otávio Paz, que também é, né, um grande teórico da literatura, ele dizia que a poesia é imagem, né? Então a gente constrói a poesia através de uma imagem, né? E nós vamos falando isso metaforicamente, através de uma figuração, certo? Claro, e para isso é preciso usar, né, uma linguagem que foge da linguagem padrão que nós utilizamos no dia a dia, certo? Isso, muitas vezes, é claro que eu não estou fazendo uma crítica, não sou contra, pelo contrário, eu sou, né, da área da literatura, eu sou pesquisador da literatura e eu também escrevo poesia que não que não é a literatura de cordel, tá? Mas eu falo isso porque, né, essa poesia em sala de aula, no lugar de professor, eu percebo que ela funciona com certa dificuldade para os alunos que estão no processo de aprendizagem, né, que estão aí diante de várias possibilidades de conhecimento e entretenimento através do celular, através das redes sociais, do Instagram, do TikTok, do YouTube, né? E outros. Então, os alunos eles acabam se tornando, se sentindo entediados
com uma poesia que parte de uma linguagem diferente, uma linguagem rebuscada, uma linguagem erudita. Então, a literatura de cordel, ela tem grande força dentro da sala de aula, dentro das escolas, justamente por utilizar uma linguagem mais simples, uma linguagem mais comum, ou uma linguagem coloquial, certo? Que é utilizada no dia a dia. Se a literatura de cordel ela tem essa linguagem coloquial, né? Ela é falada. E é importante ressaltar que ela tem essa característica justamente porque os primeiros poetas cordelistas eram justamente poetas analfabetos ou semi-analfabetos, que não sabiam escrever, nem ler nem escrever. Então, a poesia que eles construíam era uma poesia de memória, uma poesia que era passada através da oralidade. Então, existem poetas como o Patativa do Assaré, por exemplo, é um grande poeta do cordel, de lá do Ceará também, né? Uma cidade chamada Assaré. E o Patativa, ele ficou muito conhecido por memorizar milhares de versos de cordel, né? Ele nunca escreveu um livro. Hoje nós temos diversos livros publicados em autoria do Patativa do Assaré, porém não foi ele que escreveu. Foram os estudiosos, os pesquisadores e a própria família que catalogou, reuniu todos esses textos que ele recitava, que ele falava, e foram copiando, transformando isso em livro. Então, essa é uma característica. Pelo fato da literatura de cordel ser uma poesia popular, ela acabou, né, seguindo este caminho. Se a poesia é uma poesia popular, com uma linguagem simples, uma linguagem fácil, certamente ela precisa criar estratégias, mecanismos para ter valor estético, para ser agradável e não ser apenas um texto em prosa, uma fala. Por isso, a literatura de cordel ela se utiliza de base com 3 elementos: a rima, a métrica e a oração. É o que nós chamamos de tripé da literatura de cordel. E a rima, vocês sabem o que é, né? A rima são as palavras que têm a terminação final semelhantes, né? Amor rima com dor. Alegria rima com Bahia, rima com magia, com euforia. Então, isso é o que nós chamamos de rima. A rima é fundamental para o texto de cordel, até porque é através da rima que os poetas conseguiam memorizar os textos, porque a rima, ela, perdão, a rima, como as palavras elas têm uma sonoridade em comum, similar, ela contribui para o processo de memória, de lembrete, de memorização. Então, além da rima, nós temos a métrica. E o que é a métrica? A métrica é o ritmo, é a cadência, é o tempo da poesia. O ritmo, ele faz parte da vida, né? Todos nós sabemos disso. A Terra gira em torno do Sol num ritmo de 365 dias e algumas horas, não é isso? A Terra gira em torno de si própria, né? Dentro de um ritmo que é um movimento de rotação que dura 24 horas, certo? O nosso coração tem um ritmo. Nós respiramos dentro de um ritmo. Então, tudo na vida é ritmo. E o ritmo é a base da irmã da poesia, que é a música. Claro, a música ela é feita de ritmos. A salsa, ela tem o seu próprio ritmo. Para isso, alguns instrumentos que são tocados que vão levar àquele ritmo. A bossa nova brasileira, ou o samba, tem outro ritmo. E você precisa de instrumentos que acompanham aquele ritmo. Na poesia não seria diferente. Então, a poesia de cordel, a literatura de cordel, ela se baseia principalmente na rima e na métrica, o metro que nós chamamos de ritmo, certo? Além disso, o terceiro elemento é o que nós chamamos de oração. Mas não é a oração religiosa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao teu reino. Não, não é essa a oração. A oração que nós chamamos é
a organização do texto de forma que ele tenha uma lógica, com começo, meio e fim. Tanto que, na maioria dos casos, no texto em cordel, o poeta ele sempre se apresenta, né? Como, por exemplo, esse texto aqui que eu escrevi, né? Diz assim: peço licença a você, inteligente leitor, vou agora escrever o que aqui se passou, produzindo este cordel, vocês verão no papel como tudo começou. Falo da literatura feita do lado de cá, nessa terra nova e bela, muito boa de morar. Portugal a definiu como sendo o Brasil a terra onde tudo dá. Então, observe, eu me apresento quando eu começo a ler o texto em cordel. Este texto aqui é uma aula sobre o quinhentismo literário. Eu não sei se há uma relação no estudo da literatura com vocês na escola, no ensino médio, mas aqui nós estudamos a literatura dentro de uma ordem histórica, cronológica. Então, o quinhentismo diz respeito à literatura produzida no Brasil durante os anos de 1500, no começo da colonização do Brasil. Certo? Então, é uma aula que eu escrevi em cordel. Esse foi o segundo texto em cordel que eu escrevi. O primeiro foi esse aqui, que foi o Barroco, sobre a arte barroca, que vocês devem conhecer um pouco, né? Então, o barroco, primeiro vem o quinhentismo na ordem histórica, depois o barroco, aí depois vem o arcadismo, o romantismo, o realismo, o naturalismo, parnasianismo. André está dizendo que é diferente, né? O modelo de ensino aí. Tudo bem, que bom, porque aqui no Brasil nós ainda temos uma linha de ensino muito antiga, ultrapassada, ainda dentro de um modelo jesuíta, de uma educação jesuíta, uma educação católica que veio junto com os portugueses no processo de colonização do Brasil. E isso acabou ficando enraizado aqui muito forte no Brasil, certo? Mas é isso, pessoal. Então, assim, a rima, a métrica e a oração são os elementos básicos do texto em cordel, são os elementos básicos da literatura de cordel aqui no Brasil, certo? Então, sobre o que é possível falar no cordel, né? Sobre o que fala o cordel? Quais são os temas que são tratados no texto em cordel? Diversos. É possível falar sobre tudo através dessa estrutura, deste tripé que eu falei para vocês: a rima, a métrica e a oração. Se você tem uma noção, se você tem um domínio desses três elementos, você consegue falar sobre qualquer coisa, certo? Então, o cordel, que a princípio era produzido neste formato, em folhetos, hoje ele ganha diversas formas, né? Ele pode ser produzido em livro. Aqui nós temos um exemplo de um caixote, uma caixa, né? Aqui nós abrimos a caixa e nós temos 10 folhetos em cordel. Esse é um modelo. Nós temos livros grandes também, livros maiores, né? Aqui, por exemplo, é um livro tradicional. Essa é um dicionário bibliográfico de cordelistas contemporâneos, certo? É uma antologia, um catálogo, digamos assim, de poetas do Brasil inteiro, né? Alguns já morreram, outros ainda estão por aqui, né? Outros ainda estão vivos. E o poeta Zeca Pereira, ele acabou fazendo este catálogo, certo? Inclusive eu estou aqui, né? Aqui, este sou eu, estou aqui neste dicionário bibliográfico de cordelistas. Não traz textos, né? Esse dicionário traz apenas informações bibliográficas e biográficas sobre os poetas contemporâneos. Nós temos aqui, por exemplo, uma obra memorável, que é de um poeta chamado Wilson Serraine. Na verdade, ele não é poeta, ele é professor de lá do estado de, eu acredito que seja da Paraíba também. Ele é professor, mas ele é um historiador
e ele é um grande estudioso da música de Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga é o pai do forró, né, do ritmo musical brasileiro forró, que é um dos mais populares. Então, Luiz Gonzaga ele teve tanta importância e contribuição para a literatura de cordel que ele acabou se tornando um patrono, como se fosse assim, né? E existem vários textos em cordel em homenagem a Luiz Gonzaga. Então, o Wilson Serrani, ele acabou, né, transformando isso e catalogou todas essas histórias sobre Luiz Gonzaga. Aqui nós temos outro exemplo também de um livro enorme, um livro grande, né, a Antologia Baiana de Literatura de Cordel. Este é um livro raro, é um livro raríssimo, certo? E ele aqui na frente a capa traz o poeta Cuíca do Santo Amaro. Cuíca é um poeta muito representativo para o cordel da Bahia, porque ele era um homem do povo, ele era um semi-analfabeto também, e o Cuíca ele escrevia muito. Todos os dias ele publicava um cordel diferente. E ele ficava nas ruas da cidade de Salvador, daqui da cidade de Salvador, no centro histórico. Isso eu falo nos anos 60, nos anos 70, até os anos 80, aproximadamente. E o Cuíca, ele tinha uma importância também política, porque ele contava as histórias, os casos que aconteciam entre as pessoas da cidade, algumas delas pessoas públicas, pessoas conhecidas como políticos, deputados, vereadores, próprio prefeito, o intendente da cidade. Então, o Cuíca, ele ficava sabendo de alguma história, histórias de traição, histórias de violência, o homem que bateu na esposa, na companheira, ele ia aí, contava a história e na mesma hora ele pegava o microfone e venham, venham todos ver a história do deputado que roubou a nação. E aí ele ficava com o microfone chamando as pessoas. Ele botava os folhetos, né? Os folhetos ele colocava no chão e ele lia uma, duas ou três estrofes. Depois disso, claro, ele parava e esperava que as pessoas comprassem o folheto para continuarem lendo a história, né? Era assim que ele vivia, né? Ele se sustentava através da venda dos seus folhetos de cordel. Então ele tinha um poder político muito grande, porque os políticos da Bahia, os políticos da cidade de Salvador, queriam ser amigos do Cuíca, porque se fossem inimigos, era possível que o Cuíca escrevesse algum folheto de cordel falando mal dessa pessoa. Então, isso era muito curioso. Inclusive, existe um filme, um documentário, deixa eu ver se eu consigo, vou escrever aqui no chat. Ele, o tal, assim é o nome, Cuíca de Santo Amaro. Se vocês tiverem interesse, se vocês tiverem interesse, esse filme, essa película, está no YouTube. Quem quiser ver, né? E é interessante porque não só fala sobre ele, o Cuíca, mas traz um perfil histórico sobre a Bahia, sobre a cidade de Salvador, durante longos 50 anos, desde a década de 50. Então, vão aparecer no documentário pessoas importantes, né? Como Jorge Amado, grande escritor, Caribé, né? Um grande artista plástico, argentino, porém radicado aqui na Bahia, né? Apaixonado pela Bahia, e outros políticos também, outros artistas, enfim, pessoas importantes, né? Para a cultura baiana estão nesse documentário devido à importância desta pessoa, deste poeta popular que foi o Cuíca de Santo Amaro. Então é isso, pessoal, né? O cordel ele acaba entrando, né, em várias estruturas. Hoje é possível nós vermos o cordel em diversos lugares. A Rede Globo de televisão, que é a principal rede de televisão aqui do Brasil, a segunda maior emissora do mundo, inclusive, né? Ela fez uma telenovela há poucos anos atrás chamada Cordel Encantado. Era uma novela que tinha traços características
da linguagem do cordel, com rimas, né? A abertura, o início, né, da novela começava com o que nós chamamos de xilogravura. A xilogravura são os desenhos feitos em madeira, esculpidos em madeira e depois transformados, né? Quando vão para o papel, eles ficam assim, né? Gravura, né, de gravar mesmo, de desenhar, e xilo vem de madeira. Aqui ele já está no papel, mas o desenho ele é feito cavado assim, né? O artista ele vai fazendo, e isso se tornou uma característica, pois a xilogravura, que não é brasileira, não vem do Brasil, né? É uma tradição no mundo inteiro, mas aqui no Brasil ganhou força por aparecer sempre nas capas, na frente dos textos em cordel. Então nós temos aqui, ó, o Manifesto Comunista de Karl Marx. Nós temos o Manifesto Comunista em cordel, para vocês verem. E este desenho é um desenho em xilogravura. Estamos vendo aqui o símbolo do comunismo, né? A foice e o martelo. Então, quando eu digo que nós podemos falar sobre qualquer tema em cordel, é sobre isso que eu estou falando. Um poeta leu o clássico de Marx e Engels, o Manifesto Comunista, um dos livros mais importantes do século XX, né, para o século XX, e ele transformou, resumidamente, a história do Manifesto Comunista em cordel. Eu vou ler um trecho para vocês. Pensadores, sociólogos, cientistas sociais preocupam-se com o homem, este rei dos animais, que cultiva o egoísmo da ética, não lembra mais. Devido à desigualdade, estudam a economia e chegam à conclusão que poucos privilegia, sem o mínimo para ter vida, sofre a grande maioria. Fizeram a divisão após estudos profundos, primeiro mundo dos ricos, terceiro dos moribundos, os pobres escravizados por burgueses dos dois mundos. Um grande gênio alemão e um outro camarada prepararam uma tese da humanidade estudada e descobriram a causa da fome verificada. Foi de Karl Marx e Engels a grande ação humanista quando lançaram ao mundo o Manifesto Comunista, dizendo que nosso grito necessita de conquista. Em 1847, emitiram, na Liga dos Comunistas, em Congresso, decidiram o Manifesto dos Pobres, Marx e Engels redigiram. Feito de forma eclética, une anticapitalistas da grande liga operária, os quais eram comunistas, que faziam um consenso com os irmãos anarquistas. E por aí ele vai contando a história. É um folheto longo, é um livreto longo, né? Ele vai resumindo, trazendo informações a respeito do Manifesto Comunista. Mas, para encerrar, né, essa primeira parte aqui, e abrir aí para as perguntas, eu não sei se vocês conseguiram perceber através da leitura esse jogo que eu falei para vocês da rima e da métrica. Então eu vou ler novamente para vocês observarem. Pensadores, sociólogos, cientistas sociais preocupam-se com o homem, esse rei dos animais, ó, sociais, animais, que cultiva o egoísmo, da ética não lembra mais. Então, sociais, animais e mais. Devido à desigualdade, estudam a economia, e chegam à conclusão que a poucos privilegia, economia privilegia, que a poucos privilegia, sem o mínimo para ter vida, sofre a grande maioria. Então, este formato de texto aqui é o que nós chamamos de sextilha. Sextilha são as estrofes da poesia divididas em 6 versos. Cada estrofe tem 6 versos. Porém, esses versos eles precisam seguir uma regra, um método. E este método são as rimas no verso 2, no verso 4 e no último verso, verso 6. São chamados de rimas pares. Os outros versos não necessitam de rima, mas os versos 2, 4 e 6, todos aparecem com rima. Além disso, tem uma outra característica também do cordel, que é a métrica. Não sei se vocês conseguiram prestar atenção, mas eu vou ler novamente.
e vocês podem observar que todos os versos são compostos por 7 sílabas. Observe, pensadores sociólogos, cientistas sociais, preocupam-se com o homem, esse rei dos animais, que cultiva o egoísmo, da ética não lembra mais. Devido à desigualdade, estudam uma economia e chegam à conclusão que a poucos privilegia, sem o mínimo para ter vida, sofre a grande maioria. Fizeram uma divisão após estudos profundos, primeiro o mundo dos ricos, terceiro dos moribundos, os pobres escravizados por burgueses dos dois mundos. Então, perceberam, né? Quando nós estamos lendo, talvez não seja tão claro, tão visível. Porém, quando nós vamos para a leitura minuciosa, detalhada, nós vemos que há essa preocupação da rima perfeita. Então, quando o poeta cordelista é considerado um grande poeta, é quando ele consegue fazer um poema que tenha uma boa rima e que tenha uma métrica perfeita. Claro, a métrica não é uma característica apenas do cordel, certo? A métrica aparece em diversos outros poetas. Aqui no Brasil, nós temos grandes poetas que trabalharam com a métrica. O próprio Gregório de Matos, como eu falei lá no início, né, o primeiro poeta brasileiro daqui da Bahia, da cidade de Salvador, o poeta Carlos Drummond de Andrade, o poeta João Cabral de Melo Neto, o grande poeta que depois se tornou um grande compositor da música popular brasileira, que é o Vinícius de Moraes, um dos pais da Bossa Nova. Então, nós temos poetas que conseguiam usar muito bem a rima e a métrica. Porém, eles não tinham esse compromisso tão radical com a estrutura do texto, como acontece entre os poetas cordelistas. Porque, para os poetas cordelistas, o cordel só pode ser considerado cordel se ele seguir esses mecanismos. Só que não é apenas nesse formato, nessa estrutura que o cordel se constrói. Eu falei para vocês da sextilha, que são as estrofes de 6 versos. Porém, existem outras modalidades, outras formas também de se fazer cordel, sempre utilizando-se da rima e da métrica. Então, por exemplo, nós temos um poema de 10 pés, nós chamamos de 10 pés, tem de 11 pés. 11 pés são 11 sílabas. Esse daqui se chama Um Galope à Beira-Mar. É um estilo, é uma estrutura de texto. Galope à Beira-Mar. Foi criado por um poeta chamado Zé Pretinho, né? E ele estava lá em Fortaleza, na capital do estado do Ceará, de frente para o mar. E após perder uma disputa, uma peleja, né? uma luta entre poetas, através dos versos, ele perdeu e foi sofrer olhando o mar, e aí ele pensou numa nova estrutura, num novo formato, que seria o galope à beira-mar. A característica deste poema é que as estrofes têm 10 versos, e cada um desses versos tem 11 sílabas. 11 sílabas poéticas, então tem um ritmo marcado. E, além disso, todas as estrofes precisam necessariamente terminar com a palavra mar. Então, esse daqui eu escrevi quando eu fui ao Chile, se chama Um Galope para Vinha del Mar, né? Uma cidade lá da região da costa do Pacífico do Chile. Observa. Em pleno verão, me joguei pelo mundo, me pus a voar, respirando outros ares. Beber em cidades de tão vastos bares tornou-se o desejo de um bom vagabundo. Mas nada do homem, por mais que profundo, com as coisas dos deuses irei comparar. Tão bruta beleza para se admirar, carece de tempo e de espaço distinto. Por isso é que agora, de modo sucinto, eu canto um galope para Vinha del Mar. No Chile, de tão variadas paisagens, em dias de sol eu fui bem recebido, por muitos hermanos tão bem acolhido, gravei na memória diversas imagens, algumas até pareceram miragens, confesso que quase me pus a chorar. São tantas as coisas que eu quero contar, mas não me permite este verso inibido, assim me despeço de peito partido, cantando um galope para Vinha del Mar. O galope, ele é aqui nós chamamos, é o som
que o cavalo faz, o andar do cavalo, né? Tucutó, 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 né? O som que o cavalo faz quando o cavalo está em alta velocidade. Se nós pararmos para prestar atenção, o ritmo do galope à beira-mar, ele tem um ritmo de um galope do cavalo. Ó, a ti, Santiago, entreguei minhas pernas e tu, sempre eterna, para mim te entregaste por todas as calles, meu peito marcaste com forte compassos, imagens eternas no bar de tantas pessoas modernas de tipo grado. Eu nem consigo falar. Eu nem consigo falar porque é muito rápido, né? Mas quando nós estamos lendo, como eu falei, não é uma preocupação do ouvinte ou do leitor estar atento a isso. Isto é uma preocupação, é uma exigência que o próprio poeta deve ter para si mesmo. Então, quando a pessoa está ouvindo, ela simplesmente vai ser levado pelo ritmo tradicional da poesia. Certo, gente? Então, assim, existem vários outros, né, formatos. Eu falei da cestilha e eu falei do galope à beira-mar, mas existem as décimas de 7 pés, existe a septilha, existe o martelo agalopado também, né? Existem outros tipos, outras formas de se escrever cordel. Porém, né, é preciso seguir uma regra. Se você começa a escrever o seu texto em cordel dentro da cestilha ou do galope à beira-mar, você deve escrever todo o seu texto seguindo aquela ordem, seguindo aquela regra. E ao final você vai ter um texto completo que vai se tornar o que nós chamamos de folheto ou que nós vamos chamar de literatura de cordel. É isso. Então eu fico agora aqui. Oi, oi. Vocês estão aí? Sí, sí, aquí estamos. Pronto, perdão, eu acabei apertando algum botão aqui sem querer. Viu? Eu não consigo ver vocês, não consigo ver a turma, mas eu tô vendo aqui o Andrés. Andrés. Eu acho que foi a moção do galope, então fica tranquilo. Foi a moção do galope. Mas a gente está É, aqui com você. pronto, agora eu estou vendo e estou acompanhando todo mundo aí, gente. Então, eu fico agora à disposição para ouvi-los, né, para tirar alguma dúvida. Peço licença, só um minutinho. Os alunos, tem algum aluno aí com menos de 18 anos? E enquanto você estava aí voltando na ligação, na questão, eu estava falando sobre a complexidade do cordel e estava perguntando se eles tinham perguntas, mas eu acho que por enquanto aqui tem uma pergunta, mas tem o Andrés Cano aí desde a internet, então vamos dar a possibilidade para o Andrés primeiro e depois para o Daniel para perguntar, com certeza, claro, aí as possibilidades de aproveitar você que tenha de responder as perguntas da gente. Então, vamos Tudo lá com bem. o Andrés que está ligado, beleza? Vamos. Sim, sim, um prazer. Muito obrigado, Elton, Ó, pelo discurso. Muito interessante, porque, por exemplo, eu neste momento sou um professor também, mas não de educação média. Eu ensino espanhol para estrangeiros virtualmente. Mesmo que eu não tenha acabado minha universidade, eu já entreguei minha tese e tudo isso, mas é interessante porque sempre estão chegando para mim os convites da escola de idiomas, e então eu desfruto do português, eu amo português, então
tento sempre estar nos conversatórios, escutando as narrações dos jogos do futebol, porque eu amo futebol, eu amo Palmeiras. Então, já falando sobre o tema, eu, por exemplo, eu escutei e eu fazia uma analogia, tipo, uma analogia onde, por exemplo, eu acho que na Idade Média, na Espanha, tínhamos como algo que eram chamados de mestres, em espanhol como mestre de juglaria e mestre de clerecía, que é basicamente algo como podemos dizer que os mestres de clerecía eram como o canônico, tipo poesia que era para Deus, para pela religião. Eu não lembro se em Portugal também a Idade Média tinha muita importância na religião ou se tinha já como esse tipo de brigas como a Espanha por esse tipo de coisas. Em Mas, Portugal, a gente subdivide, né, em cantigas. Cantigas líricas e cantigas satíricas. Então, ok. aquelas vulgares, né, as cantigas vulgares, com palavrões, com ofensas, e as cantigas líricas são cantigas de amor e cantigas de amigo, né? São essas divisões. Agora, Ah, registros sobre a religiosidade na poesia é pouco. É pouco. então, sim. Então, eu pensava muito nisso, que, por exemplo, os mestres de juglaria eram como tipo poesia de cordel, porque era uma linguagem muito oral, era tipo de palavras do povo, coisas que era muito estava muito perto a língua da gente, então do povo. Então fazia como esse tipo de analogia. E o outro que eu tinha para dizer, bueno, tenho muitas coisas, mas eu acho que algo interessante era que, por exemplo, você falava sobre um tipo de estrutura, tipo de versos, um tipo de rima. Então, e aí que levar em conta que, por exemplo, as pessoas que faziam esse tipo de poesia eram pessoas analfabetas. Então, como eles podiam fazer como, não sei se era um tipo de improvisação ou um tipo de, sei lá, algo como estruturado, eles estavam fazendo como lembrando sempre seus versos para entender se é, por exemplo, o tipo de galope, ou, por exemplo, o tipo de rima se era como em duplas, coisas assim, como era isso, porque é muito interessante que eram pessoas que não tinham nenhum tipo de educação formal, não sei se poderia dizer isso, mas eles sempre estavam fazendo como uma estrutura de versos, uma estrutura de rimas e tudo isso. Sim. Observe, aqui na literatura de cordel, não chega a ser necessariamente na literatura, mas o cordel ele tem alguns irmãos, que são a embolada e o repente. São gêneros da música popular, assim como o cordel, também de tradição da região Nordeste, mas que tem uma base fundamentada nessa questão da oralidade. Então, o repente, ele é o improviso feito na viola, uma viola. A viola é como se fosse um violão, porém, né? São 10 cordas. Então eles falam. Aí um cantador, né? Ele toca e fala e ele provoca o outro poeta. E aí vem o outro. Não sei o que, não sei o que. Aí vai e eles ficam. É o que nós chamamos de peleja, que no espanhol é peleia, né? Peleia seria uma disputa, não é isso? Acredito eu. Inclusive, esse termo vem do espanhol, né? A peleja. Então, a peleja, ela é comum dentre os cantadores. O repente, ele é feito na viola e a embolada é feita no pandeiro. O pandeiro é que... Eu vou falar... E aí ele vai e um vai ameaçando o outro. Inclusive, eu vou deixar também aqui anotado para vocês uma dupla. São dois artistas, né? Vou botar assim, embolada. Caju e Castanha é o nome deles. Aí vocês podem digitar dessa forma no Google ou no YouTube que vão aparecer vários vídeos. É maravilhoso. Eles falam muito rápido e assim, é muito de improviso também. Isso era uma tradição
no Nordeste, porque, né, pessoal, naquela época, há 100 anos atrás, as pessoas não tinham muito menos luz elétrica, energia elétrica. Então, as festas, né, os casamentos, os batismos, né, os aniversários, todos eles eram celebrados entre as famílias, né, através da poesia, da cultura da oralidade, do improviso. Então, era muito comum as pessoas, principalmente as que tinham condições, contratarem esses cantadores, esses artistas, para serem os animadores dessas festas, né? Então, aconteciam pelejas que eram... há indícios, histórias de pelejas que viravam o dia, que começavam hoje e terminavam amanhã, porque a peleja ela só termina quando alguém vence. E para vencer, o outro poeta ele tem que embolar a fala. Por isso que o nome é embolada, porque ele tem que se perder no seu ritmo, né? Aí quando ele se perde no ritmo, ele acaba perdendo a peleja. Então os poetas pegavam um chapéu, colocavam um chapéu ali e as pessoas iam depositando dinheiro. Tinha gente que colocava o relógio, tinha gente que colocava joias e pedia um tema. Ah, fala sobre o vizinho, fala sobre a fome, fala sobre o governo. E aí eles iam disputando entre eles quem tinha maior habilidade para o improviso. Então, essa tradição da oralidade, né, é isso, porque o cordel ele só vem da oralidade. Mas, como eu falei no início, a partir do momento que Leandro Gomes de Barros cria esse formato, né, transforma o cordel, a literatura oral popular, em folhetos de cordel, ele deixa de ser literatura oral. Existem alguns poetas, assim como eu falei, o caso do Patativa do Assaré, e conseguia memorizar mesmo. Então, assim, existem os poetas que conseguem improvisar, mas existem os poetas que conseguem construir esses poemas e conseguir memorizar isso tudo, né? Até porque a gente sabe, né, que o tempo de hoje, né, a geração mais jovem e tal, nós estamos perdendo esta habilidade da memória. Por quê? Porque nós temos hoje diversas possibilidades de salvar as informações, né? Nós temos o celular, o bloco de notas, né? Os textos, nós temos o e-mail, né? Enfim, nós temos muitas possibilidades. Então, a gente não tem mais a preocupação de memorizar. Tanto que, antigamente, os aparelhos de telefone celular, a gente sabia, nós sabíamos o nosso número de telefone, né? O telefone daqui dos meus pais era 33845439. Esse número nem existe mais, esse aparelho nem existe mais. Mas eu não sei mais de memória o telefone, o telefone da minha mãe, o telefone do meu pai, o telefone da minha irmã. Eu não sei por quê, porque o próprio celular, quando eu vou digitar, ele já tem lá memorizado. Então, nós perdemos essa habilidade, né, e a prática da memorização. Os poetas de antigamente, não. Eles precisavam, né, fazer esse esforço, ao papel era escasso, nem todo mundo tinha condições financeiras de bancar, né, de produzir os seus próprios textos, mas eles produziam da mesma forma. Eles produziam e guardavam aqui no maior HD que nós temos, né, que é a nossa memória. Bom, beleza, obrigado. E temos mais uma pergunta. Daniel. É, bom, eu queria perguntar qual é a duração média de um desses folhetos, porque pues, fiquei curioso de que você mostrou muitos, eh, muitos formatos e cada um era como de diversos temas e tinham como uns eram grandes, outros eram muito curtos. Tem algum padrão para isso? Ou é mais é, sim, a decisão do autor, a duração disso? Essa pergunta é muito interessante, viu, Dario? A princípio,
logo no início, existia sim uma regra, né? E essa regra se baseava no formato do papel. Então, era o comum era nós termos como este apenas 2 folhas, né, de cordel. Essas 2 folhas que na verdade é uma folha, né? Deixa eu tentar mostrar aqui para você. É como se fosse uma folha assim, né? Essa folha ela é dobrada, então você tem, né, uma folha A4 dividida ao meio, que dá, na verdade, uma, duas, três, 4 folhas. 4 folhas, frente e verso dá 8 páginas. Então, o cordel ele tinha que estar baseado na organização desse número de páginas, que são 8 páginas tradicionais. 8 páginas comporta, geralmente, 3 estrofes. 3 estrofes. Ou 4 estrofes. 4 estrofes. Então, 4 estrofes em cada página, vezes 8 páginas, daria 32 estrofes. Então, na regra inicial, né, os poetas mais tradicionais, muitos ainda hoje seguem esse cordel maior. O múltiplo de 32 tem que ser 64. Então, se você fizesse um de 32, beleza. Se você quisesse escrever mais, aí você tinha que escrever 64 páginas, porque aí já seriam o dobro de 8. 8 vezes 2, 16. 16 páginas, 4 estrofes por página daria 64 páginas, certo? E os múltiplos, né? Depois de 64, 128 estrofes. Então, assim, 32 estrofes, 64 estrofes, 128 estrofes. Esses com as estrofes maiores eram chamados de romances. Os romances de cordel, que geralmente eram textos longos que contavam histórias já tradicionais, inclusive que vieram da tradição ibérica, da tradição europeia. Então, Carlos Magno e os 12 pares de França, né? Uma história tradicional de lá da Europa, né? Inclusive da cultura celta. Enfim, histórias de o rei Arthur, né? A princesa Teodora, esses contos dos irmãos Grimm, enfim, as fábulas, as lendas, as tradições que vieram da Europa. Então, isso aí, para se tornar um romance, para se tornar um texto de caráter narrativo, e os poetas acabavam escrevendo em 62 páginas. Consequentemente, acabavam sendo folhetos que tinham um valor um pouco mais caro, né? Justamente pela quantidade de páginas da impressão e tudo mais, pelo trabalho mais elaborado também da escrita. Hoje em dia não há essa obrigatoriedade. Então, por exemplo, eu tenho textos longos e que, inclusive, se transformaram em livro. Eu não estou conseguindo achar aqui. Deixa eu ver. Só um minutinho. Aqui. Aqui são textos, são livros que eu publiquei, né? Então, esse daqui, por exemplo, o título dele é 2014, o ano da Copa no país do futebol. Esse livro foi o meu primeiro livro, né? Eu falo livro em formato de livro, não folheto. Primeiro livro eu escrevi no ano de 2014, que foi o ano da Copa do Mundo aqui no Brasil. Então, foi um ano complexo, né? Foi um ano aqui para o Brasil de movimento político muito grande, né? Que inclusive influenciou até os dias de hoje, né? A questão das manifestações políticas, a insatisfação do brasileiro em relação à construção dos estádios, né? Os estádios com preço, um valor muito alto, superfaturamento. Então, as pessoas foram manifestar, foram protestar. E aí eu percebi que não daria para eu escrever essa história num formato como esse. Então, eu fui escrevendo durante a Copa do Mundo, né? Então, algumas coisas dava para escrever já previamente, sem a necessidade das partidas, mas chega um momento, tem um capítulo aqui, né, que eu falo justamente sobre as partidas. Então, é o terceiro capítulo, que eu vou narrando realmente, né, o que foi que aconteceu, quem ganhou, quem não ganhou, né?
Diz assim: em meio a tanta atração, irei agora narrar a festa dentro do campo e tentarei demonstrar o que a bola proporciona, posto que muito emociona quem a quer apreciar. Por diversos ocorridos foi possível comprovar que esta Copa das Copas em muito irá nos marcar. Carregada em emoção, destacou-se a coleção de gols visto no placar. Por isso, quem assistiu não ficou entediado. Cada jogo se mostrou um combate inesperado. Muita coisa surpreendeu e assim a Copa rendeu recordes para todo lado. E aí eu fui falando, ó, foi assim com a Colômbia, que até as quartas chegou. A Argélia nas oitavas saiu, mas também deu show. E a pequena Costa Rica muito bem exemplifica o que a Copa nos deixou. Um arsenal de surpresas a cada fim de rodada, pois a própria Costa Rica, que não se fez acanhada, eliminou a Inglaterra e a Itália, que assim se encerra outra vez cedo a jornada. Então eu vou contando essa história. Esse livro aqui, ele tem mais de 1000 versos, ele tem aproximadamente 200 e poucas estrofes, certo? Dividido em 4 capítulos. É uma história inteira, uma só história, porém, foi preciso de muito espaço para poder escrever. Esse daqui também, aqui é o meu clube de coração, é o Esporte Clube Bahia, é o time aqui da nossa região, e eu, a princípio, tinha escrito um folheto de cordel sobre a história do Bahia, porém, em 2021, né, em meio à pandemia, o clube completou 90 anos de história. Então, eu resolvi transformar o folheto em cordel, eu resolvi transformar num livro. Então, eu expandi, eu cresci a história e fui fazendo pesquisas históricas, né, desde o começo, desde a formação do clube e até a trajetória do clube até os dias de hoje, falando sobre os títulos que ele conquistou e daí por diante. Então, também é uma história longa e vem acompanhado de imagens, né, dos jogadores, enfim, os jogadores célebres, né, que marcaram a história do clube e tudo mais. Então é isso, né? Hoje em dia não existe mais essa regra sobre o tamanho, sobre o formato do cordel, né? A gente pode escrever de qualquer forma. Inclusive, agora, eu acabei de lançar, junto com a Universidade da UNEB, aqui, a Universidade Estadual da Bahia, né? Eu acho que deve ser algo semelhante à Universidade de Antioquia, é uma universidade do Estado, e a gente lançou aqui com um grupo de pesquisa da professora Priscila Fiorindo um game, um jogo. Nós fizemos um projeto com alunos já da graduação e da pós-graduação. Eles adaptaram as fábulas clássicas, a história de Pinóquio, o flautista de Hamelin, a Bela Adormecida. Então, essas histórias eles adaptaram para o texto em cordel, focando na questão dos valores humanos, das virtudes e os valores humanos. Então, nós fizemos essa adaptação sob minha supervisão, já que eles estavam começando a escrever. Transformamos essas histórias narrativas clássicas em textos de cordel e, depois disso, nós transformamos esses textos em cordel num game, num jogo que está disponibilizado para celular. Agora, sim, é um jogo simples, é um jogo em 2D, né? Foi com pouco orçamento, né, que foi disponibilizado e tal, e é para um público assim de 12 anos, 10 anos, 9 anos, para um público infantil realmente, né? Mas a narrativa do game é toda em textos de cordel, né? Então, assim, isso é só para provar que é possível escrever cordel em diversos gêneros, em diversos âmbitos e modalidades diferentes. Não há necessariamente um padrão para o tamanho, não. Tá certo? Eu queria dizer a primeira coisa, obrigada pela palestra. E outra coisa, eu queria compartilhar uma ideia sobre o que você falou com Andrés, e é que para nós é muito raro pensar em pessoas que não escrevem, mas só um século atrás era a coisa mais normal do mundo. Antes de que as pessoas do comum puderam ir às escolas e coisas assim, as pessoas compartilhavam a cultura de outra maneira. E era coisa
muito normal. Então, eu não acho raro que as pessoas criaram coisas tão complexas sem usar a palavra escrita, porque eu penso as décimas, que é uma maneira de escrever poesia também popular, que é muito popular ao redor do Latinoamérica. E acho que também nossos avós se sentavam juntos nas noites a compartilhar formas de escrever música, de escrever poesia. Então, eu acho que também esse compartilhar essas ideias criam coisas mais complexas, porque era como um jogo de adultos, de quem cria uma coisa melhor. Então, minha dúvida era sobre se também os primeiros cordeiristas compartilhavam entre eles para criar, como um grupinho nas cidades, na parte rural, e que se eles compartilhavam essas coisas tentando de quem criava coisas melhores, ou não havia como uma associação de cordeiristas, não sei. Havia e há ainda até hoje, certo? Hoje existe, por exemplo, né, as chamadas mesas de glosa. A glosa é você tem um mote, que é um tema principal, né, que vai aparecer sempre ao final de cada estrofe, como esse que eu li para vocês, né? Cantando um galope para Vinha del Mar. Aí, ao final de cada estrofe, eu venho com esse mote. E a glosa é você desenvolver uma estrutura, desenvolver um texto a partir disso daí. Então, existem as disputas, os campeonatos, digamos assim, hoje em dia, em diversas regiões aí, que também partem do improviso. Na música brasileira também, né, é um gênero hoje muito popular aqui, que é o rap. Né, o rap que vem, né, da cultura norte-americana, né, que vem do movimento hip hop, e existe no Brasil também as chamadas batalhas de rap, né, que são muito populares. Então, no cordel, que também é um estilo de arte popular brasileira, a gente tem essas mesas de glosa, ou batalhas, ou o próprio improviso através do repente, né, como foi falado aí com, se eu não me engano, Juan, né? Então, gente, observa, o que você falou aí agora é bem interessante, porque essa questão das décimas, né? Ou seja, isso aí também e foi ou foi uma prática comum na cultura de vocês. Justamente foi o que eu estava falando no início aqui, né, da palestra. A poesia popular, ela é universal, ela sempre vai existir, né? Porque né, uma necessidade inata de nós, seres humanos, produzirmos arte e, consequentemente, a literatura vai estar dentro disso. Né? Você sendo analfabeto ou não, você sendo literato, você sendo erudito ou não, há uma necessidade inata de nós, seres humanos, de produzirmos arte. Porque tem um poeta brasileiro chamado Ferreira Goulart, ele tem uma frase que diz: a arte existe porque a vida não basta. Né? Então, porque a vida não basta, nós estamos sempre produzindo arte. Então, o poeta, seja ele analfabeto, seja ele pobre, seja ele rico, ele vai produzir. É o que acontecia com seus pais, com seus avós, é o que acontecia com os meus avós também, com essa tradição da reunião em torno da leitura e, às vezes, também da escrita da poesia popular. A minha avó, né, falecida há pouco tempo, ela me disse certa vez que ela aprendeu a ler através da literatura de cordel, porque o pai dela não deixava ela ir para a escola, né, porque o machismo há décadas atrás era muito maior do que hoje, então ela só pôde ir para a escola até a alfabetização. Ela aprendeu ali o ABC, né, o alfabeto, e depois disso ela foi para a roça trabalhar na terra, certo? Na terra da família. Então, assim, como ela aprendeu? Aos finais de semana, nos sábados, nos domingos, tinham as feiras populares, e nas feiras populares eram vendidos os folhetos de cordel.
o pai da minha avó, o meu bisavô, ele ia, comprava os folhetos de cordel e levava para casa. Era um momento de reunião familiar, num domingo, onde a família parava, sentava todo mundo para fazer a leitura desses textos. Nesse momento, ela acabou se responsabilizando por fazer essa leitura. Então, ela foi treinando, ela foi praticando, foi aprendendo. E aí ela acabou, né, aprendendo realmente a ler na prática através desses folhetos de cordel. Tudo bem, parece que a gente sempre vai ter os super-heróis que vão ser os poetas. Bom, acho que ninguém mais tem perguntas aqui, então não sei, meu caro cordelista, meu parceiro Elton, se tiver algumas palavras para fechar, ou a gente pode deixar assim. De fato, eu estava pensando que você, se tiver aí por perto, aquele cordel de O Almanaque da Porra, que eu gosto tanto que você me apresentou, não sei se você tem aí por perto, Tenho para ele que aqui, deixa eu possa pegar fazer ele. uma leiturinha aí sobre esse maravilhoso cordel. Enquanto o Elton pega aí o Almanaque da Porra, como vocês, estudantes de português e as pessoas que estão aí ligadas em conexão com a gente, a palavra porra é uma palavra que tem um uso muito frequente e que tem, através da linguagem, carregada de certos significados. Então, eu gosto sobretudo desse cordel, porque o Elton, com a sua capacidade criativa e seu saber da linguagem, pode apresentar esses usos da palavra porra, certo? Que não sempre vai ser uma palavra carregada de questões negativas. Então, eu acho que a gente poderia, de repente, terminar aí com alguns trechos desse cordel e escutamos você e fechamos o encontro de hoje, beleza? Tudo bem? Beleza. Como o Juan falou, a porra aqui no Brasil é um chamado de palavrão, é uma palavra vulgar, né? Só que ela acabou ao longo do tempo se popularizando, né? Então é muito comum, né, pessoas de faixas etárias diferentes usarem ela em diversas situações. Eu não sei se para vocês vai ficar tão elegível, né? Não sei. Eu já percebi que o nível, né, de português de vocês aí está bem avançado, inclusive parabéns a todas e a todas. Mas assim, eu falo sobre questões da gramática, da sintaxe da língua portuguesa. Então, sujeito, interjeição, advérbio de lugar, né? São lugares onde a palavra ela se encaixa dentro da estrutura mesmo da língua, que nós chamamos aqui de oração. Tá? Então, é o seguinte, é uma aula em cordel, né? Que diz assim, caro leitor libertino, careta conservador, venho aqui mostrar um caso de inigualável valor sobre a nossa língua inculta e bela, que é um primor. Eu procuro inspiração para que aqui eu discorra, atento à fala do povo. Peço que ela me socorra, pois agora irei falar sobre a palavra porra. A Bahia é terra boa, de gente safa e esperta. A palavra na Bahia geralmente se liberta do seu sentido primeiro e tudo ela desconcerta. Pois é isso que acontece com a nossa tão distinta palavra vulgar e rica, que a nossa fala requinta. Se eu estiver falando asneira, peço que alguém me desminta. Há muito que a nossa porra deixou de ser palavrão. Ela está no dicionário em singular posição, mas hoje a porra aparece em qualquer situação. É quase uma entidade que sempre se faz presente na boca do bom falante, do indignado cliente ao vendedor estressado e até na boca do crente. De agora em diante, caso haja inspiração, mostrarei com maestria um mar de situação em que nós usamos porra como forma de expressão. Tentarei também mostrar, já que eu sou professor, as várias funções da porra e seu papel transgressor dentro de uma oração. Atentem-se, por favor.
A primeira, a mais usada, a mais perfeita função que a porra tem na frase, sem nenhuma objeção, eu posso aqui afirmar que é a interjeição. Basta observar na rua esta minha afirmação. Sempre passa uma morena de cinturinha, bundão, e o macho logo grita: eita porra, que avião! Tem gente que é do barraco, futriqueira de mão cheia, que adora uma fofoca e quando vê briga alheia, logo corre para falar: porra, a coisa tá feia. A posição mais querida e de máximo respeito, onde a porra se enfia e que dispensa conceito, talvez a mais importante, é na função de sujeito. Quase tudo vira porra nesta central posição. Basta você esquecer a palavra em questão. Aí, amigo, relaxe e solte a imaginação. A dúvida não é um horror? Ao seu amigo recorra. Se um nome por acaso fugir desta cabeçorra, pergunte-o como é mesmo o nome daquela porra. Se você está de cama e se sentindo doente, mamãe logo traz um chá, um mingau, um diluente, e você grita dengoso: ai, essa porra tá quente. Em qualquer briga de bar, é comum aparecer um tirado a valentão para apartar e dizer: se saia, se eu não, eu vou picar a porra em você. A porra é tão importante que pode se apresentar na função de vocativo e advérbio de lugar. Se duvida, fique esperto que exemplos eu vou te dar. A torcida mais bonita, se for mentira que eu morra, a tricolor mais alegre em qualquer jogo que ocorra, grita assim de peito aberto: bora Bahia, minha porra! E a porra para todo gosto, todo tipo de emoção. Tem artista por aí, descabido e sem noção, que chama o amor de porra e tem grande aceitação. Na Bahia, o ano inteiro faz um calor de lascar. Um baiano de verdade não se cansa de falar: rapaz, que calor da porra, para logo se abanar. A Bahia é comum uma estranha expressão que toda hora aparece em forma de negação. Em todo canto se ouve: porra nenhuma, meu irmão. Eu já estou cansado e tonto depois dessa exposição. Se palavra, palavrinha, até mesmo palavrão sobre a porra, eu vos digo, use com moderação. Eu vou parar por aqui, vou tirar o meu da reta, pois não quero me queimar, fazer papel de pateta. Já falei muita besteira, vou deixar essa porra quieta. E aí termina. Aplausos. Valeu, gente. Gente, tivemos um combinado de porra, uma apresentação de porra. Eu estou muito agradecido sempre com o meu caro parceiro, o meu coração baiano, que eu falo desde aqui, este colombaiano, sempre muito agradecido com você por sempre estar e nos abrir esse espaço para conhecer um pouco mais, neste caso, da literatura de cordel. Eu espero contar com a sua presença depois, um tempo depois, para falar de outra questão, certo? Eu espero entrar em contato com você para falar do samba, já que você está nessa trilha aí, procurando, pesquisando, tocando, cantando e tudo mais. E, de novo, muitíssimo grato, meu caro Elton, e fico também muito grato com vocês, estudantes. Espero que nas próximas atividades também possamos contar com a sua presença, não só aqui em sua presença física, senão também as pessoas que estão aí conectadas, certo? E espero tenham seguido as palavras do Elton e, pois continuem na trilha do aprendizado da língua portuguesa e procurando e aproveitando, sobretudo, estes espaços que da Universidade Multilíngua para vocês. De novo, muito obrigado a vocês pela assistência, muito obrigado, meu caro Elton, e é nóis, meu irmão, é nóis. É nóis, pivete. Valeu, gente. É sempre um prazer, viu, conversar com vocês. Parabéns a todos aí pelo desenvolvimento, pela habilidade da língua portuguesa, tá?
tenho um carinho muito grande pela Colômbia, tenho um carinho muito grande pelo meu amigo Juan, certo? E espero em breve estar aí presencialmente, sentindo essa energia aí de medalha. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Bom, gente, Tchau, obrigado. obrigado. Boa sorte. mais. Tchau, Obrigada. tchau. Falou, obrigado.